eu vou falar sobre a introdução da força-peso. Força-peso ou peso é a força atrativa entre dois corpos. Na Terra, corresponde à força com que ela nos puxa para o centro. Força-peso de um corpo é a força gravitacional exclusivamente atrativa, produzida por um segundo corpo de grande quantidade de massa. Podemos usar como exemplo a Terra, o Sol ou a Lua. A lei da gravidade universal afirma que dois corpos com massa se atraem com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Força-peso, força gravitacional ou até mesmo o peso são basicamente a mesma coisa, embora muitas das vezes confundimos. Peso e massa não são a mesma coisa. Peso é uma força medida em newtons, N. Já a massa é a quantidade de matéria medida em quilogramas. O que é peso na física? O peso é a força resultante da atração gravitacional de dois corpos com massa obtida pela multiplicação entre a massa de um dos corpos, medida em quilogramas, e a aceleração da gravidade local, em metros por segundo ao quadrado. Enquanto a massa permanece constante, o peso varia conforme a gravidade do lugar. Por isso, o mesmo objeto pode pesar mais na Terra do que na Lua. Por exemplo, um objeto de 10 kg na Terra, onde a gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo. Ele terá um peso de 98 newtons, enquanto na Lua, onde a gravidade é de 1,6 metros por segundo, o peso desse corpo é de apenas 16 newtons. Peso, por ser uma força, é vetorial, que sempre aponta para o centro do corpo que a atrai. Ele mantém os seres na superfície da Terra e também explica a atração do Sol sobre o planeta. A Terra não cai no Sol porque a sua alta velocidade orbita em torno da estrela. Além disso, por ser uma força que aponta sempre para o centro do trajetório da Terra. Em torno do Sol, a força gravitacional que esse faz sobre aquela não é capaz de afetar o módulo da velocidade da translação, somente o seu sentido. A terceira lei de Newton afirma que toda força exercida sobre um corpo, por um corpo tem uma força de reação, porque ao exercermos uma força contra um corpo, recebemos de volta a mesma força na mesma intensidade e direção, porém no sentido oposto. No contexto do peso, essa lei indica que a força que a Terra faz sobre nós para baixo é feita
como a Terra consegue nos puxar para o centro, nós também somos capazes de fazer sobre ela uma força de mesma intensidade, mas sentido ao contrário. Só que não percebemos o movimento da Terra. O nome disso é a inércia. A inércia é a tendência de um corpo em permanecer em seu estado de movimento ou repouso. A massa da Terra é muito maior do que as nossas massas. Por isso, a sua tendência de permanecer em repouso é muito maior, de modo que a aceleração adquirida por ela, graças à força pesa por ela, é ínfima, quase nula. Olá, eu vou falar sobre o objetivo desse pseudocódigo. O objetivo desse pseudocódigo é representar de forma clara o processo de cálculo da força-peso de um corpo utilizando a relação direta entre massa e aceleração na gravidade. Essa representação facilita a compreensão do conceito físico envolvido e a aplicação prática da fórmula em situações do cotidiano ou em problemas escolares. Em senso comum, o peso é associado à força que um objeto com massa exerce sobre outro corpo pela atração gravitacional. Contudo, em termos científicos, a definição é simétrica. O corpo que exerce a força também está sujeito por uma força associada ao outro objeto, sendo, em verdade, este peso exatamente igual em módulo ao peso do próprio objeto em virtude da terceira lei de Newton. O nosso pseudocódigo elaborado orientará o usuário a fornecer massa do corpo como variável, utilizar a constante da gravidade para a leitura e, por fim, obter o valor da força-peso como o fim do pseudocódigo. Esse tipo de representação é fundamental no ensino da física, o entendimento dos elementos de um algoritmo e o desenvolvimento da habilidade de resolver problemas de forma estruturada. Agora eu vou explicar detalhadamente como funciona o algoritmo que criamos para o cálculo da força-peso de um corpo. O objetivo é mostrar de forma simples e lógica como a programação pode nos ajudar a resolvermos problemas de física no nosso dia a dia. Primeiro, vamos lembrar rapidamente o conceito força-peso. A força-peso é a força com que um objeto é atraído por outro devido à gravidade. Na prática, é a força que a Terra exerce sobre todos os outros objetos, puxando-os para o seu centro. Sua fórmula é bastante conhecida. P igual a m vezes g, onde P é o peso em newtons, m é a massa em quilogramas e g é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Nosso algoritmo tem justamente essa função de aplicar a fórmula de forma automática. Ele orienta o usuário a inserir os valores necessários, faz o cálculo e apresenta o resultado. Agora vamos ver como esse algoritmo foi estruturado? Logo no início, declaramos o valor das variáveis que serão usadas: massa, gravidade, peso e opção. Todas elas são do tipo real, pois podem ter valores decimais. Logo em seguida, definimos o valor padrão da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente o valor da gravidade terrestre. Depois disso, o algoritmo exibe uma mensagem inicial para o usuário e solicita que ele digite a massa do corpo em quilogramas. Aqui já fazemos uma verificação importante, pois se a massa digitada for menor ou igual a zero, o programa exibe uma mensagem de erro, indicando que a massa necessita ser maior que zero, e logo interrompe o cálculo. Essa etapa é fundamental para que evite erros subsequentes. Se for válida, o algoritmo segue para a próxima etapa. Ele pergunta se o usuário quer usar o valor padrão da gravidade ou se ele quer usar outro valor. Isso é útil, pois em outros planetas ou corpos celestes, a gravidade tende a ser diferente. Por exemplo, a da Lua é cerca de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Caso o usuário escolha inserir um novo valor, o programa solicita que ele digite o valor da gravidade desejada. E também há uma verificação aqui. Se o valor informado for menor ou igual a zero,
o programa emite um aviso e volta a usar o valor padrão da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa checagem evita erros subsequentes. Com todos os dados prontos, massa e gravidade, chegamos à principal parte do algoritmo, o cálculo da força-peso. Aqui, simplesmente, o programa multiplica a massa pela gravidade e gera o resultado na variável peso. Em seguida, o algoritmo mostra todos os valores utilizados, a massa inserida, a gravidade adotada e o resultado final da força-peso em newtons. Isso facilita a compreensão do processo e ajuda o usuário a visualizar como a fórmula foi aplicada. Por fim, o programa pergunta se o usuário deseja realizar um novo cálculo. Se ele responder S, o programa reinicia desde o início. Caso ele responda N, o programa encerra com a mensagem de agradecimento. Em suma, esse algoritmo representa de forma estruturada todo o processo de cálculo da força-peso, unindo conceitos de física e de pensamento computacional. Ele é um exemplo de como a lógica de programação pode ser aplicada em diversas áreas de conhecimento, tornando assim o aprendizado mais prático e interativo. Vou falar sobre a referência, onde foi uma das etapas fundamental para a conclusão do nosso trabalho, onde tivemos o trabalho de pesquisar sites e que abrangeu o tema força-peso. Desses sites encontramos portais Toda a Matéria, Positivo On e Brasil Escola, que falavam formalmente e profundamente sobre força-peso. Com isso, conseguimos inserir essas informações no trabalho, que deram um importante entendimento sobre a matéria e que conseguimos falar melhor a introdução do trabalho e o objetivo, que deixaram claros, e com isso desenvolvemos o algoritmo a partir desses sites que conseguimos concluir e entender melhor essa matéria com esses materiais disponibilizados no Google.